novo, porque eu acho que deu problema a live anterior. Acho que não funcionou. Bom, estamos ao vivo então, agora 18h32. Atrasamos aí 2 minutos. O Matheus, que é da minha equipe, acabou de chegar aí na live. Matheus, faz um favorzinho para mim. Manda lá no nosso grupo Direitos Ocultos dos Policiais Civis essa live para o pessoal vir aqui acompanhar ao vivo, beleza? Se você puder fazer isso aí para mim, vai ser bom demais, porque eu fui mexer aqui e acabei me perdendo. Perdi aqui, encerrei a live sem querer. Então vamos que vamos, porque quem sabe faz ao vivo. Gente, o feito é melhor do que o perfeito. Você que é policial aí, tá aí no seu dia a dia, às vezes você quer fazer aquele inquérito do jeito, né, que você aprendeu lá na Cadepol, às vezes não tem jeito, então faz com a ferramenta que tem. Se der errado, começa de novo, segue em frente, como aconteceu aqui agora na live, que deu tudo errado, mas eu comecei de novo e vamos em frente. Cumprimentando o pessoal que tá chegando aí, ó, Leandro, Demétrios, Fabiane, muito boa noite. Hoje, galera, pra gente falar sobre a ADI impetrada pelo governador Romeu Zema contra a emenda constitucional número 111, que trouxe uma série de alterações aí, fez a reforma da Previdência, tinha trazido alguns benefícios, tinha trazido a maioria das coisas, era coisa ruim para o servidor. Mas algumas coisas que eram boas, o doutor Romeu Zema entrou com essa ADI e tirou o pouquinho de coisa que era boa. O pouquinho de coisa que era boa. Mas fica comigo até o final dessa live para você entender tudo o que aconteceu nessa ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e saber quais são os próximos passos, o que acontece agora, beleza? Você vai notar que hoje eu vou estar olhando mais de ladinho assim, porque eu fiz aqui um estudo para mim, um mapa mental, para eu conseguir entender quais são os impactos dessa decisão na vida do servidor. Passei o final de semana estudando para conseguir fazer essa live e trazer hoje conteúdo de valor para você que me segue aqui no perfil @fabioandrade.tv. Ó, vou falar uma coisa, eu confesso que vi alguns advogados comentando aí sobre essa decisão, mas em todos os reels, né, e lives que eu vi por aí, todo mundo comentando, ó, não entendi nada do que você falou. Então, hoje o meu desafio é fazer com que você entenda de uma forma prática, de uma forma simples, o que aconteceu nessa decisão lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, beleza? Então, simbora então, gente. Já demos aí uns 5 minutinhos para a galera que vai chegando e gosta de assistir ao vivo. A grande maioria assiste depois, assiste a live gravada, que eu sempre deixo aí no perfil, e uma galera gosta de assistir ao vivo aqui também. Já deu tempo de chegar essa turma, beleza? Eu vou só pedir para quem tá na live aí, só me dá uma cena aqui, ver se o áudio tá legal, se tá chegando bacana aí, se a nossa live vai rolar de uma maneira bacana, beleza? Então vamos lá, ó, ADI do Romeu Zema, o que ela questionou? Ela questionou a constitucionalidade das alterações, de algumas delas, né? De algumas alterações lá da emenda constitucional 111. Beleza, ó, o Demétrios falou que tá legal aí, tá ótimo, o Antônio também. Beleza, então vamos em frente. Show de bola. Questionou alguns artigos, ó. Os principais que foram questionados e que foram objetos da decisão do Tribunal de Justiça. O primeiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Primeiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O primeiro, ele trazia lá algumas questões sobre a avaliação de desempenho da Polícia Civil e também da Polícia Penal. E também a possibilidade de liberar os servidores que eram de associações ou de sindicatos, de modo que eles continuassem recebendo enquanto exercessem um mandato eletivo, beleza? Vou falar um por um, primeiro quais foram os dispositivos questionados, depois eu explico qual foi o efeito dessa decisão. Legal? Joia. Então, no 1,
no artigo 1º, avaliação de desempenho e sindicalização dos servidores. Legal? No 4º, já foi questionado sobre as promoções na Polícia Penal, os requisitos para ser diretor da Polícia Penal e as incumbências do sistema socioeducativo. Então, esse artigo 4º, ele está mais direcionado para a Polícia Penal e para o sistema socioeducativo, de modo que hoje a gente não vai investir tanto tempo nesse artigo 4º hoje, tá? Porque a gente vai falar mais sobre a Polícia Civil. Quem for policial penal e estiver acompanhando aqui a live ou assistir depois, pode me chamar no direct, pode entrar no nosso grupo, o link está na bio, e tirar a sua dúvida comigo, tá? Mas aqui na live, para não ficar muito extensa, eu vou fazer um recorte da Polícia Civil. Muito bem, o artigo 5º, ele falava sobre a exclusão do teto do INSS para alguns grupos específicos da Polícia Civil. Esse também foi questionado. O 6º falava sobre a integralidade e a paridade para aposentadoria por incapacidade permanente. Paridade e integralidade para aposentados por incapacidade permanente também foi objeto de questionamento. E o artigo 7º, finalmente, era sobre o aproveitamento do ADE quando o sujeito sai de um concurso público no Estado, passa em outro concurso também do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário do Estado de Minas Gerais, e ele poderia levar o adicional de desempenho que ele já tinha conquistado no cargo anterior. Também foi questionado. Beleza? Muito bem, então a gente já sabe quais foram os questionamentos feitos e os motivos. Vamos entender então os motivos pelos quais esses questionamentos foram feitos. O governador Zema falou que havia vícios formais e vícios materiais. O que são vícios formais e materiais? Dizendo, o jeito que essa emenda foi feita está errado. Não poderia ter sido feita dessa maneira. A matéria é privativa do governador do estado. Eu que teria que falar sobre integralidade e paridade para aposentados por incapacidade, eu que teria que falar sobre avaliação de desempenho, eu que teria que falar sobre possibilidade de levar o adicional de desempenho para outro cargo. Então, isso é um vício formal de iniciativa. A iniciativa não poderia ser de 1/3 dos deputados, como aconteceu. A iniciativa tinha que ser minha, Romeu Zema, tá? E ele também fala sobre vícios materiais, aí já é de conteúdo, já é a matéria mesmo que está sendo tratada. E aí, por exemplo, lá na possibilidade de sindicalização de militares, ele disse o seguinte, essa matéria é expressamente proibida. A Constituição, lá no artigo 142, parágrafo 3º, diz o seguinte, militar não pode ter sindicato. Está escrito na Constituição, então não poderia ter essa previsão aqui. E também ele fala sobre violação ao princípio da isonomia. Então está dizendo, lá no artigo 5º e no 6º, está dando um tratamento diferenciado para um grupo de policiais. Isso não poderia ter sido feito dessa maneira. E também ele disse sobre a vedação de critérios diferenciados dentro do próprio regime, que é o caso lá dos policiais aposentados por invalidez permanente, dizendo não poderia ter feito essa alteração. E por que ele diz que não poderia ter sido feita essa alteração, galera? Porque ele diz que causa impacto no cofre público, e se causa impacto, então os deputados não poderiam falar, já que o dono do dinheiro é o Poder Executivo. O dono, que eu digo assim, quem executa, quem administra esse dinheiro. Qual é o argumento da parte contrária? Qual que é o argumento da parte contrária? Da defesa, né? Diz o seguinte, olha, quando eu falo que um sujeito daqui pode levar o ADE para o próximo concurso, eu não estou criando uma despesa maior. Essa despesa já existia, porque esse sujeito já era servidor público do Poder Executivo. Ele continuou no Poder Executivo do mesmo estado, então ele vai só transportar para esse cargo aquilo que ele já tem de direito.
O aposentado por invalidez permanente, que a emenda constitucional trazia garantia de integralidade e paridade, a defesa está dizendo, olha, eu não estou criando uma despesa a mais. Esse valor ele já ganhava na ativa, então ele vai só manter agora como aposentado por invalidez. Tá? Então esses são os contra-argumentos, mas infelizmente eles não passaram. Veio a decisão do Tribunal de Justiça entendendo pela procedência do pedido do governador Zema. Procedência do pedido do governador Zema. Qual era o pedido do governador Zema, galera? Era que fosse declarada a inconstitucionalidade desses 4 artigos que eu mencionei. Esses 4 artigos, como eu falei, concedia o direito de levar o ADE para o outro cargo, concedia o direito de o aposentado por invalidez receber com integralidade e paridade, concedia o direito de o servidor público sair do seu cargo para exercer um mandado eletivo, continuar recebendo e o cômputo desse tempo contar para promoção e progressão. Agora, com essa decisão, não tem mais esse direito. Quer sair para exercer um mandado eletivo? Pode sair. Só que aí, esse tempo que você está lá se dedicando ao sindicato, à associação da sua classe, não vai contar para sua promoção ou para sua progressão. Resultado? Os dirigentes sindicais e de associações, entidades de classe, ficam paralisados na carreira. Paralisados na carreira. É exatamente isso que o Tribunal de Justiça entendeu, galera. Isso, de certa maneira, enfraquece a luta da classe, porque quem vai querer ser dirigente sindical, sendo que vai ficar paralisado na carreira? O cara fica 8 anos lá trabalhando pela classe, o pessoal vai a 2, vai a 3, vai a especial, e ele fica lá parado, sem se movimentar na carreira. Enfraquece demais a luta da classe dos servidores públicos. Muito bem. Então, o Tribunal de Justiça ele julgou procedente esse pedido, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º, do 4º, do 5º, do 6º e do 7º, ou seja, fez barba, cabelo e bigode. Fez barba, cabelo e bigode. O Zema ganhou tudo o que ele pediu nessa ação, tá? Aí, o tribunal, quando deu essa decisão, ela causa impacto na vida das pessoas, tá? E aí ele fez um negócio que chama-se modulação de efeitos. Fábio, o que é isso? Modular, que eu sei, é que a gente, quando tinha aqueles radinho antigo, queria procurar Itatiaia no 95.7, aquele pauzinho ficava andando assim, ó, de um lado para o outro. É isso mesmo. Modulação de efeitos é isso. Você deslocar no tempo os efeitos daquela decisão que você está tomando. Então, o que o tribunal falou nessa decisão? Gente, quem é dirigente sindical e está progredindo na carreira, vai continuar como dirigente sindical, progredindo na carreira, até 12 meses depois que transitar em julgado essa decisão. Quem é servidor público, aposentado, com integralidade e paridade, sendo por invalidez permanente, vai continuar recebendo até 12 meses depois que transitar em julgado essa decisão. Aquele servidor que pegou o ADE de um cargo, levou para o outro, vai continuar recebendo até 12 meses depois do trânsito em julgado dessa decisão, desse acórdão. Por que que isso está acontecendo, galera? Porque vejam só, uma norma jurídica, uma lei, né, um artigo lá dessa emenda à Constituição, ele tem que ter 3 planos. Um plano é da existência, outro da validade e outro da eficácia. É isso que faz com que uma norma jurídica, uma lei, ela esteja sendo aplicada.
Aí, o tribunal, quando modulou os efeitos, ele disse, ó, a eficácia dessa decisão só vai passar a valer daqui a 12 meses, ou 12 meses depois do trânsito julgado, de modo que ele tira a eficácia dessa norma jurídica. Então, ela passa a ser considerada inválida. Então, esses artigos, o 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, eles vão se tornar inválidos 12 meses depois que transitar em julgado essa decisão. Então vai continuar existindo, porque teve lá o processo legislativo, teve aprovação, teve votação, ele continua existindo, porém não é válido, não tem eficácia, ele não está sendo, não será mais aplicado. E aí, o que acontece então com aquelas pessoas que estavam recebendo? Elas vão continuar recebendo, mas após esse período da modulação de efeitos, então aquele pessoal que está como dirigente sindical vai perder o cômputo a partir dali para contar para promoção e progressão. Aquele pessoal que levou o ADE para o outro cargo vai perder esse ADE 12 meses após o trânsito julgado, se essa decisão ela for até o final do jeito que tá bom? Aqueles que poderiam se aposentar além do teto não vão poder, e aí o valor vai ser reduzido. Aqueles que tinham integralidade e paridade vão passar a não ter mais. Fábio, mas e o direito adquirido? E o direito adquirido? Eu tenho direito adquirido. Aí que tá, esse é o problema. Quando uma norma jurídica ela é considerada inconstitucional, aí você não tem esse direito adquirido de continuar usufruindo desse direito. Porém, tudo que você usufruiu até aqui, você não vai precisar devolver. Por quê? A época em que esse direito lhe foi concedido, essa norma estava válida, por isso que ele foi concedido. Como foi declarado inconstitucional, ele é retirado depois, não tem direito adquirido uma norma que é inconstitucional. Beleza? Muito bem. Fábio, então, agora que tem esses 12 meses aí, essa beiradinha, o negócio é a gente correr e ajuizar a ação para conseguir garantir esse direito. Olha, você pode até ajuizar uma ação, mas eu acho que o sucesso vai ser muito improvável, mas muito improvável mesmo. Por quê? Vai ser improvável? Porque essa decisão, embora não tenha transitado em julgado, ela já foi sinalizada como inconstitucional. Então, os juízes lá de primeira instância, eles ficam vinculados a essa declaração de invalidade da norma. Tá? Eles ficam vinculados a essa declaração de invalidade da norma após o trânsito julgado. Mas antes disso, isso já vai influenciar. Eu falo assim, cara, essa decisão já foi considerada inconstitucional. Tá, tudo bem, teve recurso, né? Vai continuar existindo, mas eu não vou colocar a minha mão nessa cumbuca dizendo que ela vai ser considerada válida se o tribunal falou que ela não vale, né? Então, essa modulação, ela visa a readequação dos direitos desse pessoal que já está recebendo, mas, ao mesmo tempo, o desincentivo de novas ações. O desincentivo de novas ações. Então, o tribunal está dizendo lá para os juízes de primeira instância, galera, eu já vi aqui que é inconstitucional, então nem vem aí julgar procedente, que a hora que bater aqui, eu vou reformar tudo e vou dizer que é inconstitucional. Então, esses juízes, muito improvável que julgariam uma decisão favorável nesse sentido. Beleza? O que o servidor não corre de risco? Um risco que ele não tem, de ter que devolver dinheiro. Isso não tem esse risco, tá? Não vai ter que devolver dinheiro. Porém, 12 meses após o trânsito em julgado, com certeza esse direito vai ser cortado, beleza? O que mais que eu queria dizer aqui? Ah, sim, próximos passos, né? Fábio, e aí? Então, decisão agora acabou? Não há mais nada que possa ser feito? Ah, sim.
dessa decisão, vários sindicatos que atuam nesse processo como amigos da corte, ou seja, eles não são parte, mas eles podem opinar no sentido de contribuir com o tribunal para uma decisão mais justa, para uma decisão mais justa. Vários sindicatos já entraram com um recurso chamado embargos de declaração. Embargos de declaração. O que são esses embargos de declaração? Dizer assim, seu juiz, o senhor deu uma decisão aqui, mas ficou confusa essa parte, ficou obscura, ou o senhor não avaliou um pedido da defesa, o pedido A, B ou C, ou tem uma contradição, o senhor falou uma coisa aqui e falou outra, então precisa corrigir esse erro. Aí, esses embargos de declaração servem justamente para isso. Depois desse recurso, ainda vai caber um outro recurso, chama-se recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Quando uma decisão de um tribunal de um estado, ele chega na última instância, não tem mais para onde ir ali naquele estado, aí pode recorrer lá para o STF, em Brasília, e falar para o STF, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade desses 5 artigos aqui. Porém, a decisão foi equivocada. Foi equivocada pelos fundamentos A, B, C e D, que estão, sim, de acordo com a Constituição. Como, por exemplo, que eu acabei de falar anteriormente, dizendo, olha, não está criando uma despesa nova. O ADE já existia, o sujeito vai continuar recebendo, só que em outro cargo. O aposentado por invalidez já recebia o valor integral, vai continuar recebendo o valor integral ao invés de reduzir. Aí, esses argumentos serão levados lá para Brasília, lá para o STF, que vai decidir novamente se ele confirma a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ou se ele reforma essa decisão, dando uma outra decisão diferente dessa. Bacana? Eu gostaria de dar notícias mais alvissareiras, notícias melhores, né, que pudessem confirmar os direitos dos servidores, em especial aqui os das forças de segurança pública, mas infelizmente não foi isso que o tribunal deu. O que o tribunal deu foi um baita de um chapéu, um revés danado para os servidores que sofreram tanto na reforma da Previdência, e aquele catiquinho que eles ameaçaram conseguir foi agora retirado esse direito através da iniciativa do governador Zema e da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Beleza? O Giordani está mandando uma pergunta aqui. O que acontece com quem tem o direito do ADE, mas o Estado não paga? Entra na justiça, sendo que deveria pagar até 12 meses depois. Giordani, eu acho que você está comentando sobre receber o ADE logo depois do cumprimento dos requisitos. Aqui no estado de Minas Gerais tem um decreto que fala que só deve pagar em outubro do ano subsequente. Então, esse decreto gatunou o direito dos servidores de receber de janeiro a setembro. Esse decreto é muito polêmico, várias ações já chegaram na justiça e parte dos juízes entendem que o servidor tem razão e aí ele recebe de janeiro até setembro, e parte dos juízes entendem que o Estado tem razão, que ele poderia sim modular esse efeito aí para começar a pagar só lá em outubro do ano seguinte, tá? Não sei se te respondi, não sei se era essa a sua pergunta, porque na verdade, embora o tema seja ADE e que foi tratado na ADI do Zema, mas não era o tema da live aqui, mas eu acho que era isso que você estava perguntando. O tema da live é o ADE de um cargo poder ser levado para o outro quando se trata da mesma unidade federativa, né? O sujeito já era servidor, por exemplo, da FEMIG, passou para a Polícia Civil e aí ele poderia levar o ADE. Agora não pode mais, de acordo com essa decisão aí do Tribunal de Justiça. Na verdade, já não estava podendo desde a liminar que o Zema já tinha ganhado lá no início do processo. Ele já falou assim, tribunal,
suspende aí a eficácia dessa emenda constitucional para não dar esse direito para ninguém até a gente decidir aqui. Depois que a gente decidir, se eu perder, aí paga todo mundo, paga os retroativos aí. Mas ele já tinha ganhado essa liminar lá atrás, tá? Então essa decisão agora apenas confirmou essa liminar e realmente o ADE não pode momentaneamente ser levado para o outro cargo. Contudo, como eu disse, haverá sim recurso possivelmente, né, para o STF para tentar reverter essa situação. Não consigo dizer um percentual de chance de virar. Eu digo sempre 50%. Metade de chance de sim, metade de não, de conseguir reverter essa situação, tá bom? Demetrios mandou uma perguntinha aqui, ó. Eu aposentei integralmente 30 anos, mas depois consegui isenção do imposto de renda devido à doença grave. Vai ter alguma novidade? Não. Demetrios, nesse caso você não vai sofrer nenhum problema, porque esse não era um tema lá da emenda constitucional 111, tá? A isenção do imposto de renda é uma lei federal que garante a você que teve aí uma doença grave a não pagar o imposto de renda, tá bom? Tem isenção total. Agora, você tem que ver, Demetrios, se você está pagando a contribuição previdenciária. Tem também uma imunidade tributária da contribuição previdenciária para quem tem doença grave, tá bom? Dá uma olhadinha, vê quanto que está vindo de desconto lá no seu contra-cheque, porque tem um limite, tá? Tem uma regrinha, depois eu posso te explicar. Se você quiser, pode me chamar ou no direct ou ir lá no link da bio, tem o link do meu grupo de WhatsApp. Eu tô lá no grupo, tem meu número particular lá também. Pode mandar a sua pergunta lá e a gente troca uma ideia, tá bom, Demetrios? Pode ser que você tenha até outros direitos que você nem esteja sabendo, né? Que é aí relativo aos aposentados, tá bom? Uma promoção em atraso que você tinha lá atrás, pode ter também uma questão de quinquênio, trintenário, férias prêmio que tenha ficado para trás. É sempre bom você fazer um pente fino na sua situação para não deixar nenhum direito para trás, tá bom, Demetrios? Ó, vem sim, mas é reduzido. Ah, eu acho que você está falando da contribuição previdenciária, né? Beleza, então, bacana demais. O Giovanni mandou uma pergunta aqui, ó. Para quem está no continuado, já tem mais de 30 anos de serviço, perde algum direito? Giovanni, nessa decisão aqui não, tá? Nessa decisão interferir aí para quem está no continuado. São modificações para quem entrou aí mais recente, tá bom? E que tem a ver com avaliação de desempenho, com aposentadoria por invalidez permanente, né? Quem já cumpriu os requisitos está fora disso daí. Exceto, Giovanni, se por acaso você ainda não chegou até o último nível da sua carreira ainda e é dirigente sindical, aí se você assumir um posto aí como dirigente de sindicato ou associação, não vai contar tempo para sua última promoção. Aí pode ter algum impacto, mas eu acho que não vai ser o seu caso não, beleza? Muito bem, galera. Ó, eu fico sempre à disposição de vocês aqui para gente trocar ideia. No link da bio tem lá o nosso grupo do WhatsApp. Lá eu respondo perguntas o dia todo, sempre que eu posso eu tô lá respondendo e ajudando a galera. Os próprios colegas se ajudam. A gente que anda mais unido, a gente tem mais chance de não deixar nenhum dos nossos direitos para trás, tá bom? Então, se fizer sentido para você, clica no link da bio, entra lá no grupo e a gente vai trocar uma ideia. A Vera Lúcia mandou uma perguntinha aqui, ó. Boa noite. Alguma orientação nesse sentido sobre funcionário do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto à contribuição previdenciária e eu acho que é o Instituto de Previdência lá de São Paulo dos aposentados? Vera Lúcia, de São Paulo eu não tenho conhecimento, tá? Depois, se você quiser me mandar um direct aí, eu posso até dar uma olhada, estudar alguma coisa nesse sentido, mas não é assim do meu campo de conhecimento aqui, tá bom? Bacana. Show de bola então, pessoal. Vejo vocês na próxima segunda-feira. Queria deixar uma pergunta aqui, ó. Se você que assistiu aqui até o final, responde ali nos comentários. Faz sentido eu fazer uma outra live trazendo um convidado, um policial que
que seja aí engajado, né, nas redes sociais e também nas lutas da classe, para trocar uma ideia sobre essa decisão e como ela vai impactar a vida dos servidores? Se sim, deixa lá o seu comentário que eu vou procurar aí um colega que seja aí bem engajado para poder ajudar a gente aqui e trazer mais informações. Gratidão a toda a minha, Vera Lúcia. A gente se vê na próxima semana. Continua acompanhando o perfil aqui e um abraço para vocês. Tchau!